Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom termos as crianças aqui. Tem a nossa amiga aí, tudo bem? Tem também as minhas amigas ali que te apresentar, a Giovana e a Sofia. Atrás de você tem a minha sobrinha aqui e a minha prima, a Melissa, e também a Maria Luísa Malu, minha sobrinha. Então, bastante criança, graças a Deus. Bom, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo o Papa Francisco deixou para nós, para sempre celebrarmos os terceiros domingos do tempo comum, ligado ao mundo inteiro, domingo à Palavra de Deus. No Brasil temos o mês de setembro dedicado à Palavra de Deus, mas o Papa, 2 anos atrás, 2019, instituiu por ocasião do aniversário de 1600 anos do nascimento de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia da língua grega para a língua latina. Então, por ocasião da morte, do aniversário da morte de São Jerônimo, há 3 anos atrás, o Papa deixou o domingo da Palavra de Deus. E se olharmos bem as leituras de hoje, é o que nos convida a darmos importância e lugar à Palavra de Deus, tomarmos consciência da força que a Palavra de Deus tem em nossa vida. Já escutamos alguma vez que a Palavra entrou no nosso coração e mudamos o jeito de ver as coisas? A Palavra já nos fez enxergar tantas coisas, por isso a Palavra de Deus, nessa liturgia, mostra para nós que a parte da missa que nós temos, uma das partes da missa, chamada liturgia da palavra, que é essa que nós estamos vivendo agora, tem fundamento bíblico. Jesus foi ao templo e leu também as passagens da Escritura, mas também, muito antes de Jesus vir ao mundo, quando Jesus era ainda mas ele era o Filho de Deus, mas ainda no seio do Pai, junto com o Espírito Santo, o Neemias mostra para nós, nessa sua passagem, que já era a tradição judaica, a tradição do povo de Israel, ir ao templo para escutar a palavra de Deus. Mas não era algo simples. O contexto da primeira leitura era um contexto de retorno de um exílio na Babilônia. O povo não tinha um templo fixo. Imagine nós que temos um templo fixo, mas o povo estava reconstituindo a sua fé, estava voltando de um exílio, estava com a cidade destruída e precisavam voltar a um meio de alimentar a fé. É por isso que nessa leitura vocês escutam o povo vibrando em festa, porque a palavra podia ser escutada, podia ser meditada, alguém podia ensinar, eles podiam entender e compreender. Então a dinâmica dessa primeira leitura é recordar a nós que quando a palavra de Deus se torna o centro de uma comunidade, o centro da nossa família, ela começa a dar uma nova vida, um novo ar, uma nova compreensão sobre os acontecimentos que passam em nossa vida. Em outras palavras, Neemias desperta no povo a sede da compreensão da palavra de Deus. Neemias fala: leio a palavra e procuro deixar compreensível para todos, para homens, mulheres, crianças. E aqui eu gostaria que nós nos comprometêssemos a levar alguma palavra para a nossa família. Leve um pouco da palavra de Deus para a sua família. Ela não pode só parar em nós, ela deve chegar em nós, mas também levar aos outros. Aquelas que são avós ou avô tem uma sensibilidade muito grande de transmitir pequenas doses da palavra de Deus com ensinamento, com sabedoria, ler um trecho pequeno da Bíblia com uma criança ou com alguém da nossa casa. Por isso a importância de que a palavra de Deus possa nos ajudar a orientar e guiar os nossos acontecimentos. Mas qual é então o modo mais correto, o mais adequado à leitura da palavra de Deus? É um primeiro momento. Se nós estamos escutando o que Deus nos fala na sua palavra, ou o contrário, que não é o adequado, queremos que Deus fale o que nós gostaríamos. Muitas vezes nós invertemos essa lógica, queremos que Deus confirme o que nós queremos. Não, muito pelo contrário, nós devemos buscar que Deus fale o que deve para nós ser feito, que Ele nos oriente, ou seja, que a palavra nos guie e
não que a palavra nos confirme. Pode ser que a palavra vai nos confirmar os nossos passos, pode ser, mas geralmente o melhor caminho é que nós escutemos Deus, porque Ele vai falar a nós o que devemos então conduzir, e por isso escutar a palavra é um gesto também de humildade. Deus fala, o homem escuta. Deus fala e nós guardamos no coração para compreender todas as palavras que são proclamadas. E depois nós notamos uma questão bem interessante, se vocês observaram bem a leitura, diz o local onde foi feita a leitura. É um estábulo, em uma altura elevada, para que a leitura seja compreensível. Isso não é o que nós fazemos na missa? Você tem um local apropriado para a leitura da palavra de Deus? Não um livro próprio para a leitura da palavra de Deus? Por isso que nós temos um livro próprio, que é o lecionário, temos o ambão, que é a estante fixa da palavra de Deus. Então, ou seja, é um lugar de evidência, se evidencia a palavra de Deus. Por isso que a nossa Bíblia não pode ficar guardada, porque ela é evidência, ela é alimento, ela é força para nós quando nós lemos ela, procuramos compreender, procuramos trazer para a nossa vida. Então, se a liturgia mostra isso para nós, com esse modo muito claro, o ambão, que é a extensão daquilo que nós vamos celebrar depois. A palavra de Deus se vai fazer carne, o corpo de Cristo. Cristo é a palavra, mas também vai se fazer o corpo. Nesse sentido, Jesus recorda a nós justamente essa importância da palavra, pelo modo como o evangelista Lucas introduz o seu evangelho. Lucas, hoje, com algumas palavras de introdução ao seu livro, diz que ele fez uma grande pesquisa, foi atrás de testemunhas oculares, ou seja, pessoas que conviveram com o próprio Jesus, porque Lucas não conheceu Jesus em pessoa, mas investigou os apóstolos, investigou provavelmente a vida de Nossa Senhora, provavelmente teve relatos ditos por Nossa Senhora, em que ele mesmo transformou em evangelho, ou seja, o que nós lemos relatado por testemunhas que conviveram com o próprio Jesus. Então, para dizer para nós, o que o evangelho nos traz é uma palavra de vida, é uma palavra que tem o próprio Deus, e do qual é guardado aquilo que é a mensagem central para os ensinamentos da fé. E assim, o próprio São Lucas diz qual é o objetivo dele. Se ele investigou, traduziu as palavras centrais de Jesus, ele lembra a nós que são ensinamentos que devem chegar aos homens, e ensinamento é também ensinamento que deve ser transmitido ao próximo. Todo ensinamento é transmissão que passa de pessoa a pessoa, como o evangelho é transmitido na medida que nós traduzimos com a nossa vida o evangelho que nós vamos escutando a cada domingo. Mas depois há uma segunda passagem. Jesus vai ao templo, ele lê a passagem, como a mesma coisa que fez Esdras na primeira leitura, que Esdras fez como sacerdote e escriba, Jesus faz agora na condição de Filho de Deus, assumindo então ele como palavra que se fez carne, a palavra encarnada do Pai. Jesus mesmo lê uma passagem de Isaías. O que quer dizer essa passagem na vida de Jesus? Jesus quer dizer o quê? Essa passagem vai orientar a minha vida. É como se Jesus dissesse: o que Deus fala nessa palavra vai me ajudar a viver o meu programa de vida, vai orientar o meu ministério, vai orientar a minha missão. As palavras centrais desse pequeno trecho podem também nos orientar. Diz que o Espírito está sobre Jesus, que ele é ungido e que ele tem duas características fortes: libertar os homens e as mulheres, toda a humanidade, todos os tempos, das suas prisões, e dar esperança a todos. Esse é o fundamento da palavra de Deus. Dar esperança a nós, não é para condenar, não é para oprimir, não é para afastar, não é para desacolher, mas é que a palavra possa nos alcançar e possa nos atrair para Deus e para também a unidade com as pessoas. Então, em outras palavras, o que o profeta está nos lembrando quando a leitura é dita por Jesus é que nós devemos nos renovar quando escutamos a palavra de Deus, que alguma coisa no nosso interior precisa ser incomodada, algum incômodo a palavra tem que gerar em nós, alguma conversão a palavra deve gerar no nosso coração. E é importante
nós tenhamos essa sensibilidade, o que Deus me convida a fazer, o que a palavra me move na minha missão. Jesus deu esse trecho para nos lembrar exatamente isso. A palavra nos liberta e a palavra nos dá esperança em tudo aquilo que nós queremos compreender com a leitura da palavra de Deus. Depois Jesus ele mesmo aplica a atualidade à palavra. Ele diz: hoje se cumpre a passagem da Escritura. Toda vez que no Evangelho de Lucas Jesus ele vai ao encontro de alguém, ele diz a palavra hoje. Hoje ele diz a Zaqueu, hoje ele vai dizer também, onde está aos pés da cruz o bom ladrão, hoje a salvação chegou para ti. Isto é, quando nós nos propomos a viver o que Deus nos pede, hoje ele nos dá a graça, se nós buscamos com a sua força viver. Então a palavra deve ser vivida hoje. No que sentido? No sentido de que nós devemos alimentar a nossa fé hoje, nos amarmos hoje, porque Deus manda a sua força, a sua palavra, para que nós possamos crescer e também aprender com Jesus a como viver tudo aquilo que está guiado em nossa terra. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas porque não colocamos à luz de Jesus. O que Jesus faria, o que Jesus fez em sua palavra, o que Ele disse aos apóstolos e o que Ele quer dizer a nós. E se Ele pede a nós algo, segundo alguma palavra que nós estamos lendo, de maneira diária, pela leitura da palavra diariamente, nós teremos sempre algo para crescer em nós. Então a melhor leitura da palavra de Deus é a leitura constante, um pouco todo dia. Não é ler inteiramente só, mas um pouco todo dia. E se esse um pouco todo dia vai transformando silenciosamente a minha vida, a minha missão, então a palavra vai dando os seus frutos, porque hoje, cada dia, ela vai chegando em nosso coração. Que São Paulo também, com as suas palavras, que nos fala que devemos ser um corpo de Cristo, que tem muitos membros, mas todos os membros formam um só corpo. E para isso São Paulo fala: cuidemos uns dos outros. Se somos um só corpo, cuidemos uns dos outros. Se alguém está alegre, nos alegremos. Se alguém está triste, também sofremos juntos, porque somos membros de um só corpo. Que Deus nos ajude a palavra a sair do nosso individualismo, que nós sejamos mais sensíveis ao próximo, que nós sejamos aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, porque o membro que sofre é um membro que faz parte também da nossa vida. O membro que se alegra é um membro que está também em comunhão conosco. Que a palavra nos transforme cada dia, que possamos lê-la com bastante fé, buscar a sua compreensão, para conhecer mais sobre nós, conhecer o que Deus quer falar a nós. Que assim seja. Amém.